Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de resenha de um oráculo novo aqui no canal chamado Keeper. Bom, vamos lá. Esse oráculo, gente, é um oráculo parente, digamos assim, do Lenormand. Ele nasceu lá em meados de 1850. É um oráculo que vai conter 36 cartas nas versões mais tradicionais. Um adendo aqui, que aqui no Brasil, pelo menos, existem poucas opções de decks de Keeper, né? Então eu comprei este aqui de início porque pelas minhas pesquisas ele é um dos mais bonitos e mais fidedignos a versão tradicional, tá? Mas mesmo assim ele vai fugir do tradicional. No decorrer das cartas eu mostro para vocês. Então ele é um oráculo alemão, teve uma, vamos dizer que é um filho do Lenormand, porém muito voltado para as histórias que aconteceram no período da Revolução Industrial lá na Alemanha. Essa daqui é uma versão do Ciro Marchetti, é um artista extremamente renomado em artes digitais, e ele fez uma versão muito bonita desse oráculo, que quanto mais eu estou estudando ele, mais apaixonado eu estou ficando por essa metodologia, digamos assim. Então vamos lá, ele tem uma caixinha bem dura, vai ter uma caixinha menor, as cartas são menores do que os decks de tarô, tá? Vai ter uma estrutura um pouquinho menor. Eu já vou fazer um comparativo com vocês. Aqui ele vai ter alguns pequenos detalhes em dourado. Tem uma sensação acetinada, a qualidade da caixinha é sensacional. E ele é distribuído pela US Games, ou seja, promete ser excelência em qualidade, de fato é. É uma resenha, eu já abri esse deck, já namorei, já estudei muito as cartas, tô gostando muito, estou fazendo tiragens pessoais para ir me conectando, né, com esse novo oráculo, e é sensacional, gente. Sabe que o que me remete aqui? A mesma conexão que eu tinha com um baralho de cartas normal, sabe, aquele baralho comum que a gente utiliza para jogatinas, tranca, pife, enfim. Então vamos lá conhecer. Essa caixinha ela abre com um imã aqui na lateral. Providencial, inclusive adoro quando as caixinhas vêm desta forma. Apesar dele ser um oráculo alemão, essa versão aqui tem mais uma, se eu não me engano. O livreto ele vai vir em inglês, o que facilita a nossa vida, porque é difícil a gente conseguir traduzir o alemão para o português com esses aplicativos, tá? É um idioma um pouquinho mais complexo, então fica um pouquinho difícil a tradução, mas mesmo assim dá para traduzir, super dá. Esse livreto ele vai ser todinho em inglês, contando a história, né? Eu dei uma pequena traduzida em alguns pontos, não li o livreto inteiro ainda, até porque eu leio em forma de consulta. Então eu abro o jogo e eu vou ler no livreto somente aquelas cartas naquele momento para tirar as minhas percepções e me conectando com o deck, tá? E nem sempre eu faço isso, inclusive. O Ciro Marchetti, ele colocou algumas cartas adicionais, então ele colocou alguns adendos, né, nessas cartas, explica bem o significado dessas cartas adicionais. Então este oráculo, essa versão aqui, ele vai ter 39 cartas, tá? A versão original, né, mais tradicional, vai conter 36 cartas. Dá para aprender Keeper só por esse livrinho? Não. Mas, gente, eu, pelo menos, me conectei muito. Eu tô com esse deck há aproximadamente uma semana. E estou lendo maravilhosamente bem. Vamos às cartas. Bom, primeira coisa, tem esse trabalho, essa borda laminada em prata, metalizada, né? Muito bonita. Eu estou jogando esse deck diariamente, então toda brecha que eu tenho eu pego ele para fazer alguns testes. Ele é um oráculo muito voltado para situações mundanas, tá? Então, diferente do tarô, que vai olhar os seus sentimentos, os seus bloqueios, a sua alma num todo, o Keeper ele vai falar de acontecimentos mundanos e ponto.
né? Ele não vai falar o que te levou a. Até vai ter alguns desdobramentos de personalidade, caráter, alguns sentimentos, mas não de forma profunda como o tarô. Ele é muito mundano, ele é imediatista, ele é um tipo de oráculo que a gente pode utilizar, por exemplo, eu fiz uma entrevista, passei nessa entrevista, como eu fui nessa entrevista, qual é a minha tendência financeira. Então é para assuntos bem mundanos mesmo, tá? Este aqui é o verso das cartas, né, com esse coringa, digamos assim, que é uma marca, uma característica, né, do próprio Ciro. É a marca dele mesmo, né, o símbolo que o representa, né, pelo menos nos decks que eu tenho dele. Vamos fazer um comparativo com o tamanho de cartas. Peguei uma carta do deck de tarô na edição centenária, Rider-Waite, da Pamela Colman. Então perceba que ele é quase da mesma largura, mas bem mais curtinho, né? Ele não é tão comprido. Se eu for comparar com o Lenormand, ele vai ser maior. Aqui eu peguei o Hannah George para fazer uma comparação. Esse aqui é um Lenormand, então ele é maior, né? Não somente em largura, enquanto altura também, do que o tamanho padrão de um Lenormand. Então ele fica entre, né, uma lâmina normal de tarô e uma lâmina de Lenormand. Ele fica no meio, o que para mim foi providencial, porque eu tenho dificuldade com cartas pequenas na hora de embaralhar, porque a minha mão é grande, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho da carta. Então ele passa da palma da mão, que facilita para mim no controle do embaralhamento das cartas. Qualidade da carta é sensacional, né? Nível US Games. Ela vai ter esse trabalho gloss, então é o único defeito, na minha opinião, mas não que isso diga algo a respeito da qualidade, mas é um gosto particular. Eu gosto, né, de lâminas opacas, efeito mate. Essa daqui ela vai ter um acabamento invernizado. Vocês perceberam que eu tô com a voz fanha, não reparem, por conta dessa bendita obra que está todo vapor na minha rua. Tá tendo muito pó além do barulho, então esse pó é um veneno pra mim, gente. Eu tô com tudo que é it atacado. Então me perdoem a voz fanha. Inclusive é por isso que eu não fiz o vídeo ontem, né, da mensagem diária, porque eu não tinha condição. Eu espirrava muito, não conseguia ficar 5 minutos sem espirrar. Hoje eu já estou medicada, então consigo fazer o vídeo para vocês. Então vamos conhecer este deck. O interessante do Keeper é que ele vai ter desdobramentos de personalidades. Então, ao contrário do Lenormand, que a gente vai ter uma figura feminina e uma figura masculina, aqui nós vamos ter alguns casais, tá? Dois casais, se eu não me engano, de homem e mulher, e vai ter algumas figuras, né, representadas. Uma figura feminina, uma figura masculina. No decorrer do deck vocês vão ver. Então aqui a primeira figura, que seria a pessoa principal da leitura, o homem. E aqui a mulher. Uma coisa muito interessante no Keeper, eu vou tentar fazer esse vídeo não virar uma aula do Keeper, até porque eu ainda estou aprendendo, é as posições. Por que que esses dois aqui são o casal principal da leitura? Porque eles estão voltados para si. Isso significa que existe uma conexão. A conexão entre os dois, eles estarem voltados para o próprio caminho, né? Ambos voltados um para o outro. Significa que aqui existe de fato uma conexão, um sentimento, um algo iniciando ou já muito amadurecido entre os dois. Aqui a carta do matrimônio, que também pode nos remeter a laços, a contratos, a amizades, a parcerias e também a um relacionamento sério. Aqui não é um ficante, tá? Então, aqui, por exemplo, vai ser a pessoa principal da questão amorosa, né, que vai envolver esse relacionamento sério. Se tiver uma amante, a carta que vai representar será outra, tá certo? Aqui é a carta do namoro, então nessa carta aqui a gente vai ver relacionamentos rasos, relacionamentos que não foram aprofundados, de toda sorte, tá? Não somente
a relação carnal, mais amizades, início de trabalho, novas parcerias, início de uma sociedade, por exemplo, que está superficial, ela ainda não criou raízes. É muito parecida essa carta aqui, no sentido de encontros também passageiros, da carta do Jardim, do Lenormand. Aqui o homem maduro, então uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa com um intelecto, né, mais aguçado, digamos assim. Aqui a mesma coisa, a mulher madura. Percebam que os dois estão sentados na mesma posição. Aqui a carta da mensagem. Essa carta da mensagem também é muito parecida com a carta do Lenormand, né? Uma escrita, uma mensagem ou uma comunicação por escrita, por mensagem, ou seja, WhatsApp, e-mail, né? Enfim. Vamos lembrar que esse deck ele foi feito, né, numa época da Revolução Industrial da Alemanha. Então, vai contar uma história deste período e que a gente adapta para os nossos dias atuais. E, gente, dá muito certo. Dá muito certo, vocês não estão entendendo. Aqui a pessoa falsa, a persona falsa. É interessante dizer que daqui para frente, né, ela está voltada para cá. Então, daqui para frente é tudo o que ela engana. Daqui para trás é o que ela não consegue esconder. Para cima, os pensamentos, então esses pensamentos podem se desdobrar. Aqui embaixo, as ações, inclusive sentimentos. Gente, é muito interessante estudar isso aqui. Aqui a carta do carro ou a carta da mudança. Perceba que aqui tem um carro, apesar de não ter ninguém aqui, tem ninguém aqui, desculpa, dirigindo o carro, né? Ele não está em movimento, mas ele está se preparando para uma mudança de casa, aqui especificamente falando, né? E aí, são a carta das mudanças. É interessante citar que o carro tá com a sua frente voltada para cá. Então, aqui é para onde vai a direção da mudança. Então, pode ser lida de assim ou de assim, dependendo, né, da metodologia de tiragem que você for utilizar. Aqui é o que antecede, o que está atrás do carro, tanto em cima, meio e baixo, é o que antecede ou provocou a mudança. Aqui é a carta da jornada. Aqui pode ser uma mudança mais curta e aqui é uma aventura, digamos assim, né? Então, aqui é uma mudança que é mais pensada, mais arquitetada, certo? E aqui é uma aventura, é uma descoberta. E perceba novamente, a frente do trem tá vindo para cá. Então, aqui é o que vai movimentar, ocasionar nessa nova jornada, nessa nova descoberta, nessa nova aventura. E aqui é o que isso vai se resultar. A posição que estão as pinturas é de suma importância na interpretação desse oráculo. Aqui, carta 11, a riqueza repentina, o dinheiro repentino, o ganho repentino, mas também não precisa necessariamente estar se tratando de dinheiro, pode ser de ganhos, né, de surpresas, né, e são fartas, são abundantes. É muito parecida essa carta com a carta dos peixes do Lenormand. Aqui a mulher privilegiada e aqui o homem privilegiado. Então, quando uma relação está começando, não é um namoro sério, um noivado, um casamento, a gente vai marcar essas pessoas aqui, porque o relacionamento está apenas começando, então eles ainda não se conectaram, entende? Eles não estão voltados um para o outro. Ela está à busca de, e ele também está numa posição de flerte, perceba? Então, aqui são situações, são pessoas que ou você não tem uma conexão já estabelecida e enraizada, né? Então, é uma relação que está se iniciando e essa relação é de toda sorte. Pode ser um chefe, um amigo, né? Enfim. A carta 14 vai falar de uma mensagem preocupante, né? E, ó, perceba, ela está parada
preocupada com a mensagem que ela tem aqui. Eu vou aproveitar que eu aproximei bem essa carta para mostrar a beleza desse deck, gente. É um deck muito bem feito, não tinha como esperar algo diferente vindo do Ciro. Aqui os amantes. Carta 16 são a carta dos pensamentos. Carta 17, a carta do presente, da surpresa. A vida te ofertando algo. Interessante dizer que essa mão tá vindo daqui, ó. Então, desta parte da mesa é que virá esta surpresa. A criança, que também simboliza novos inícios, novos começos, inocência, imaturidade, criança propriamente dito. A carta do caixão, que vai ter um significado muito parecido com a carta do caixão do Lenormand. A carta da casa. E o interessante aqui é que a carta 21, ela fala do cômodo da família, do interior da casa, da vivência, da intimidade da casa. São conotações e interpretações diferentes. Aqui a pessoa oficial, lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que vai ter outras duas personificações, uma masculina e uma feminina. A feminina é a pessoa falsa e aqui é a pessoa... é uma pessoa oficial, então aqui pode ser um chefe, pode ser alguém que utilize um uniforme, né? Então, se você perguntar, eu vou precisar de ajuda de alguém, aparecer essa pessoa aqui. Se essa ajuda que a pessoa está precisando é de saúde, então sim, vai aparecer um médico adequado, um enfermeiro, né? Ai, eu estou com problemas emocionais, então aqui pode se representar o terapeuta ou psicólogo. Então, a pessoa que tem um ofício, tá certo? A carta de número 23 é o tribunal, assuntos burocráticos que envolvem documentos, né, papeladas, não necessariamente a justiça, mas é uma coisa mais séria, mais burocrática. 24 é a carta do ladrão. Então, é muito parecida essa carta com a carta dos ratos, do Lenormand. Carta 25 vai falar da alta honra, do trabalho feito em sacrifício, mas que te gera mérito. Aqui a grande fortuna, a carta da boa sorte, que vai nos remeter à carta dos trevos, do Lenormand. Aqui uma renda inesperada, uma ajuda inesperada, vai ter um significado que nos remete, né? Eu gosto de fazer algumas analogias. Aqui vai nos remeter aos 6 de ouros, né? A troca do dar e do receber. Então, aqui pode ser você ajudando inesperadamente alguém ou recebendo essa ajuda de alguma forma. Perceba que a mão vem de vários lados. Aqui é da onde vai vir a ajuda, aqui é quem vai receber a ajuda. A carta da expectativa, da espera. Aqui a carta da prisão, que vai nos remeter a desgastes, a coisas escondidas, a segredos que aprisionam a pessoa, a medos, né, a sentimentos que impedem a pessoa de fluir. Aqui a carta do julgamento, que sim pode ser um julgamento de fato, como pode ser o julgamento que você faz com as pessoas e situações ao seu redor. Carta 31 é a carta da doença, né, da escassez de energia vital, de boa sorte, de prosperidade até, mas aqui vai nos remeter muito ao nosso físico, ao que afeta o nosso físico. 32, a carta do desespero. 33, a carta do interesse. Eu vejo muita concentração,
né, uma introspecção nessa carta para que se faça discernir, entender os seus pensamentos, objetivos. Eu sinto isso no jato de luz, né? Não é jato, no raio de luz, desculpe. Que clareiam, né? E aqui ele tá numa postura bem pensante, né? Analisando o que ele vai fazer, a melhor conduta a seguir. Carta 34, a carta da ocupação, aqui vai me remeter muito ao 8 de ouros, né? Que é aquele trabalho que é contínuo, o tempo todo tempo, e que te ocupa grande parte do tempo, porque exige dedicação. A carta do caminho, e perceba que você está vindo daqui, indo para lá. As borboletas vão falar das mudanças, das escolhas que a gente tem que fazer. E quando cai essa carta, dependendo do método de tiragem, você vai ver aqui o que te levou à escolha deste caminho e aonde essa escolha pode te levar, tá certo? Carta 36 e a última, da forma tradicional, digamos assim, é a carta dos horizontes distantes. Aqui, de fato, é uma mistura da carta do navio com a carta da âncora, porque exige algumas transformações para que você vislumbre mudanças, né? Novos horizontes, novas perspectivas. Gostei muito dessa carta. E aqui, as cartas adicionais. A carta 37, ela fala literalmente da pobreza, da escassez, da falta, da ausência. E aqui a gente percebe que pode ser uma falta de tudo, né? Uma falta de afeto, uma falta de comida, uma falta de tudo, tudo. Aqui, de fato, é a carta da falta. Carta 38 é a carta do trabalho constante. Perceba que aqui são trabalhos arriscados, né? Aqui um descuido, ela pode machucar ou até mesmo perder as suas mãos, né? Então aqui é uma carta que vai nos remeter a uma época da Revolução Industrial, onde a pessoa não tinha conhecimento, né? Não tinha estudo, digamos assim. Então ela precisava se submeter a trabalhos perigosos, digamos assim, mas que a partir do momento que ela tinha domínio desse trabalho, ela executava ele com os olhos fechados. Aqui vai falar de um trabalho duro. E a carta 39 é a carta da comunidade, da alegria, do convívio entre as pessoas que você gosta, que você ama, nos remetendo também muito à carta do 10 de copas do tarô. É isso. Esse é o oráculo de Kipper, na versão do Ciro Marchetti. Eu não vou nem tentar pronunciar a nomenclatura que ele colocou. Fim de... Não vou conseguir, gente. Sou péssima com isso. Mas aqui é a versão do Kipper, feito pelo Ciro. Magnífico. Além de ser um oráculo muito bonito, numa arte muito bem feita, é um oráculo que eu não tinha jogado, não tinha me despertado interesse antes, mas agora estou alucinada, gente. Então vocês podem aguardar unboxings e resenhas de outros decks de Kipper, porque eu gostei muito disso aqui. É muito prático, muito objetivo e muito fácil também da gente se conectar com ele. Me desculpem mais uma vez, o barulho da rua não tem como evitar, e agradeço por demais a atenção de todos vocês. Se você gostou, se você tem uma conexão com o Kipper, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o sininho ativado para ser notificado para novos vídeos, tá certo? Um grande beijo no seu coração e até a próxima.